Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e o empresário e apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, o governo do presidente Lula é desaprovado por 50,9% dos brasileiros e aprovado por 45,6%, segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta segunda-feira. Os que não sabem ou não opinaram somam 3,5%. A aferição mostra uma leve oscilação negativa na aprovação do petista em comparação com a pesquisa anterior realizada em novembro. No levantamento do mês passado, o atual governo era aprovado por 45,9%. A desaprovação permaneceu igual a 50,9%. Já uma outra pesquisa, Datafolha dessa vez, mostra que o PT segue como o partido mais citado pelos brasileiros, com 24% das menções, mantendo a liderança que ocupa desde o fim dos anos 1990. O PL aparece em segundo lugar com 12%, maior índice da história do partido na pesquisa Datafolha. O crescimento, lógico, se intensificou após a filiação de Jair Bolsonaro em 2021 e ganhou força na eleição de 2022. O Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você. São duas pesquisas, acho que de institutos diferentes, lógico, mas que acabam se complementando, não? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Essas pesquisas confirmam, não, que a gente já vem acompanhando há algumas décadas no Brasil, praticamente, na última década, principalmente, um país polarizado. 50% aprova, 50% mais um pouquinho desaprova, né? Muito parecido, é tudo muito disputado ali no limite, né? Entre quem gosta e quem odeia. Então a gente vê o governo Lula meio que nadando no meio dessa turbulência, né? Uma hora ele sobe um pouquinho, uma hora ele abaixa. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar o divisor de águas nessas pesquisas. O governo Lula até abril do ano passado, abril, maio, junho, ele estava com a desaprovação crescendo muito. A desaprovação do presidente Lula estava praticamente descontrolada e a aprovação muito baixa. E aí houve, né, a atuação do filho do Jair Bolsonaro, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Aquilo mudou o cenário das pesquisas. Desde então, a aprovação do Lula melhorou e a desaprovação caiu. Nesse próximo início de ano, o governo vai lançar um tanto de programas, né? A gente já sabe que o marqueteiro, que é ministro do Lula, tem um cardápio de ações que o governo deve lançar. A gente vai saber se isso vai ser suficiente ou não para o Lula passar dos 50% e aí a reeleição dele estará garantida. Bortoleto, temos duas pesquisas aí então, uma da Paraná Pesquisas que mostra a desaprovação do Lula por 50% da população, acho que eu posso resumir dessa forma, e depois uma do Datafolha mostrando a questão dos partidos, né? Os partidos que tem mais preferência do eleitorado. 24% tem o PT, 12% o PL. O PT, lógico, tem um histórico aí, né? Desde 1990, toda essa história que envolve o Lula como líder sindical e tal, e o PL crescendo de 2022 para cá. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia aos amigos da bancada e todos os ouvintes da Itatiaia tenham um bom dia também. Bom, sobre a Paraná Pesquisas da aprovação, nenhuma novidade, Júnior. Sinceramente, eu não acredito que nós tenhamos nenhum fato relevante novo nos últimos 15 dias, 30 dias, que justificasse realmente uma modificação disso. Está tudo muito morno e nada mais do que comprovando que está tudo morno. Agora, sobre a da Datafolha, você tirou as palavras da minha boca. Isso é histórica, isso é a história do PT, é o recall que ele tem. Temos que lembrar que Luiz Inácio Lula da Silva é candidato à presidência da República desde 1989. Quando ele não foi, é porque estava a Dilma ou porque ele estava preso. E aí sim, o PT manteve candidatura em nível nacional. O PL não. O PL é um partido que cresce por conta de Jair Messias Bolsonaro, tem pouco tempo para poder estar na mídia, para poder fazer frente. E acho muito pouco provável nascer novos partidos para poder fazer frente ainda à história do PT no curto prazo. E aí, William Travassos, como é que você mastiga essas duas pesquisas aí, hein? Bom, muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia à bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Em outubro desse ano, nós comentávamos sobre o gasto do governo Lula com propaganda, né? Nós falávamos de um aumento de 110%. Em outubro nós falávamos que no mesmo período, comparando no mesmo período de 2024 com 2025, o governo em 2024 33 milhões, em 2025 69 milhões de reais. E isso
mesmo com todo esse dinheiro, a gente não consegue ver uma mudança nesse posicionamento da aprovação do Lula ou desaprovação. Mesmo com toda a propaganda, né? E eu costumo dizer aqui que um governo fraco precisa de uma propaganda forte, nós não conseguimos ver. O Marcelo traz o ponto interessante, e a gente conversava antes do Conversa, sobre o movimento da direita, né? O movimento Trump, tarifaço, como isso ajudou, né, o governo Lula. Agora, você tem 29 partidos, né? E aí a gente está preso a esse universo entre PT, PL. No fundo, gente, nós já conversamos isso aqui nos bastidores, e hoje mesmo, acredito que alguma movimentação diferente do que está na direita ou do que está na esquerda pode aparecer como opção nesse ano de 2026 para evitar isso, porque o que eu percebo é uma população desgastada com esse discurso da polarização que não leva a lugar nenhum, e isso, a gente só vê cada vez mais essa luta, né, em propaganda para dizer que o lado da direita é melhor ou que o lado da esquerda é melhor, e no fundo, os reflexos para a população não estão mudando ou estão mudando. E aí, Edilene Lopes, bom dia para você. Mais uma vez, para deixar todo mundo na mesma página, duas pesquisas, uma de aprovação e outra do partido preferido. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Pois é, essas pesquisas têm oscilado muito pouco. Quando chega um candidato novo, como é o nome de Flávio Bolsonaro, ele tem uma subida, claro, que é o reconhecimento dessa pessoa como alguém que pleiteia o cargo de presidente da República, mas não há nada muito expressivo. Eu conversei, Júnior, com Murilo Hidalgo, que é o CEO do Paraná Pesquisas, do Instituto, e ele me disse o seguinte: na avaliação dele existe uma possibilidade muito forte de as eleições do ano que vem serem definidas por um fato determinante, como foi, por exemplo, lá no ano de 2014, a queda do avião de Eduardo Campos, em que a eleição ficou muito acirrada, a disputa entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, ou seja, a saída repentina e trágica desse candidato do cenário alterou completamente toda a corrida eleitoral. Isso aconteceu também em 2018, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu o ataque a facadas em Minas Gerais, e aconteceu em 2022, quando Roberto Jefferson, apoiador e fiel escudeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu a Polícia Federal a tiros e a granadas em caso que pesou muito negativamente sobre a campanha de Bolsonaro, incluindo o caso da Carla Zambelli, pelo qual o próprio Bolsonaro tem um ressentimento com ela, porque isso teve um impacto negativo nas últimas horas da campanha. Então, Murilo Hidalgo acha que algum fato como esse deve ser definidor nas próximas eleições. Por quê? Porque a variação é muito pequena, tanto na aprovação, quanto na reprovação, quanto no crescimento ou na descida de algum candidato. É sempre 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, ou seja, algo que pode acontecer, e se acontecer, pode definir as eleições de 2026 de forma que ninguém está aguardando, Júnior. Pois é, pessoal, contrariando a promessa de campanha, o presidente Lula, que ele fez lá atrás de zerar a fila do INSS, a lista de espera dobrou nesse atual governo. Em janeiro de 2023, início da gestão, 1.200.000 pessoas esperavam por serviços como aposentadorias, pensões, BPC, licença maternidade e perícias de auxílio-doença. Em outubro, o número chegou a 2.860.000, segundo dados do próprio INSS. Uma reportagem, inclusive, está no site do UOL hoje. Em nota, o Instituto disse que o aumento da fila se deve a mudanças na legislação que ampliam a rede de proteção beneficiária. Ô Bortoleto, era um problema com 1 milhão, com quase 3, é um problema muito maior, né? E o pior, Júnior, é a justificativa em nota do órgão. É porque ampliou a rede de proteção beneficiária. É fato, ela realmente aumentou. Só que temos que lembrar que a promessa era de zerar, ou seja, era de acabar. E aí, porque aumenta, e deixa eu deixar muito claro, viu, pessoal, não dobrou não. Aumentou, mas não dobrou. E não consegue. Nós estamos em pleno momento de uso contínuo de inteligência artificial para vários processos burocráticos. E você, cidadão, como eu, tem que começar a exigir esse tipo de aplicação também na iniciativa pública, porque é surreal o tanto de dinheiro que eles têm para poder fazer esse tipo de administração e entregar um serviço como esse. Aumentar a fila de INSS. Mas é bom para a gente poder lembrar que promessa de campanha quase nunca é fato concreto quando o mandato vem.
INSS, Edilene, que tá na mira aí de uma CPMI, essa confusão toda, o que envolve o PDT, prende um, não prende, essa confusão toda, mas de fato o que realmente importa, que é o beneficiário, depois de ter pagado durante tanto tempo por um benefício, quando ele tem direito a esse benefício, ele não consegue reaver esse dinheiro. Exato, Júnior. Tudo que há no entorno do INSS neste momento, principalmente do último ano para cá, é polêmica e também prejuízo. Vamos lembrar que essa CPI, ela altera a vida política de muitos dos parlamentares e até do próprio executivo. O próprio governo teve que fazer uma reforma, embora não tão grande, no seu Ministério da Previdência. Entre parlamentares, alguns ganham destaque e outros acabam definhando. Euclides Petersen, por exemplo, o deputado federal, presidente do Republicanos, entrou numa rota de polêmica que pode inviabilizar a candidatura dele no Senado, e Carlos Viana fez um movimento contrário, presidindo essa CPMI do INSS, pode acabar sendo candidato ao Senado na base de Cleitinho aí em Minas Gerais, formando uma chapa majoritária. Para o presidente Lula, apenas desgaste, porque há indícios fortíssimos de envolvimento de vários servidores públicos dessa gestão, o que tentou fazer também num contra-ataque apontando gestões anteriores, mas não respingue ninguém, porque Bolsonaro já não está mais no poder, ou seja, para o governo foi extremamente negativa essa CPMI. Há uma tentativa de blindagem de algumas figuras, mas há a citação do irmão do presidente, do filho do presidente, enfim. No ano que vem, essa CPMI do INSS ainda poderia dar muito trabalho, mas o governo tenta botar panos quentes e acalmar em vários acordos ali os parlamentares, porque como todo mundo tem teto de vidro, tem muita gente interessada em que essa CPMI não avance tanto. Carlos Viana, que está convalescendo de um tratamento de câncer, diz que não vai deixar com que a polêmica seja abafada e que, de fato, as investigações serão feitas, mas vamos ver como vai se comportar essa CPMI do INSS no ano eleitoral, Júnior, porque se for como deveria, vai arrastar muita gente para o desgaste e vai tirar muito concorrente forte dessas urnas. Ô, William Travassos, toda terça-feira eu recebo aqui o Dr. Juliades Viviani, que é especialista nessa área de direito previdenciário. E durante muito tempo eu falo com ele, falou, doutor, o meu único sonho é que o sistema da Receita seja usado no INSS. Então, porque aí eu acho que resolveria com um pouco mais de rapidez, não? Mas o Bortolito é um cara que você é administrador, né? Sim. É uma vergonha você falar que o governo tem que usar inteligência artificial. Você acha? Eu acho. Sabe por quê? O que vai acontecer se o governo usar, por exemplo, o sistema da Receita ou a inteligência artificial? Vai começar a pagar os outros. Vai começar a pagar os outros. Mas tem dinheiro para isso? Aí já é outro problema. Aí é um outro problema. Então, não adianta. Dinheiro tem, viu? Como é que é? Tem. Dinheiro só gastar menos em outros lugares. Né? Então, a gente tá na hora de admitir que a Previdência está quebrada e que o governo não sabe o que fazer. Em função de todos os benefícios, de tirar a turma toda, ele vai fazer o quê com esse dinheiro? Vai arrumar o dinheiro aonde? Como é que ele vai tocar? Como é que ele vai pagar isso se ele acabar com a fila? 3 milhões de pessoas. Vamos lá, acabamos com a fila. Agora tem que pagar. Você tá defendendo a demora, é isso? Não, meu filho, eu tô dizendo que é aquela contação de história, a história da carochinha. É aquele discurso que a turma apresenta pra gente durante a campanha eleitoral, falando assim, eu vou acabar com esse Lupe. Lembra do Lupe? Falando que ia acabar, eu vou agora ajudar, vai acabar. Aquele cara de pau do presidente do INSS, que me deu várias entrevistas aqui, o Stefanuto, a mesma coisa. Tudo balela, tudo conversa, tudo papo. E aí eu volto ao tema anterior. Enquanto a gente está nessa polarização, a gente não resolve o que tem que resolver. Não tem dinheiro para a Previdência. Vamos falar sobre isso? Como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente vai mudar todo esse sistema? Cadê o plano de governo em cima disso, amigo? É tudo contação de história. E aí, lá na frente, você vai ter que escolher. E aí, por favor, não caia na laiba dessa turma, nessa conversinha barata, dizendo que vai resolver um problema de uma forma fácil, que é um problema complicado. Você está querendo dizer que o INSS é um sistema de pirâmide aqui no Brasil, institucionalizado? É tipo isso, uma hora vai quebrar. Ou melhor, pra mim já quebrou. Ainda mais com a roubalheira em cima disso, bicho. Então vamos parar de cobrar. Não, então aí a pessoa faz o que quiser. Não para de cobrar. Então vamos começar a falar sobre isso. Que aí é apropriação indébita, né? Você pediu dinheiro, você não vai devolver. Deixa o Marcelo entrar na história. Fala, difícil, Marcelo. Né? Porque nós ficamos 6 anos, há bem pouco tempo, discutindo a reforma previdenciária. Aquele custo, né? No Congresso, depois vai pro Senado, Câmara, aprovou uma reforma previdenciária. Agora passou 3 anos, já tá quebrada de novo. Olha, eu acho que o INSS talvez tenha sido um dos casos, né? Um dos calos maiores pro governo Lula esse ano.
E a oposição é tão incompetente, a família Bolsonaro é tão incompetente, os líderes dos partidos de direita são tão incompetentes que eles não conseguiram escancarar o tamanho desse problema. A gente teve a oportunidade, quando surgiu o rombo, né, o rombo não, o assalto, 6 bilhões de aposentados, de levar o INSS, colocar ele ali no divã e estudar o que aconteceu. Entender por que o INSS tem tantos problemas. Entender por que é tanto cargo entregue pra gente incompetente. O Brasil teve essa oportunidade esse ano de fazer um raio-x, um pente fino no INSS. Só que aí os acordos políticos não permitem. Só que aí tem um acordo para não chamar o fulano de tal, que é do partido de direita. E aí tem um acordo para não chamar o irmão do Lula, que também é ligado a uma classe. Então, no fim das contas, o sistema político se protege. E aí o Brasil vê mais uma vez um caso estarrecedor, que deixa todo mundo indignado, e para lata de lixo sem resolver o problema. O que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai voltar a ter um problema, vai voltar a ter novos casos de corrupção, e aí a gente não consegue pôr um ponto final. E a Previdência vai ficando cada vez mais deficitária, e quem sofre com isso é quem está na fila, esperando uma definição para saber se vai ou não receber o benefício. E o mais chocante, mais de 90% de quem está na fila recebe o valor mínimo. É gente que precisa desse dinheiro para comprar o básico, para sobreviver. Essa galera que é a maior prejudicada. Você chamou, Edilene, ou foi impressão minha? Não, falei a palavra deficitária junto com o Marcelo. É porque eu olho pra você, olho pro Marcelo, pro Bortoleto, pro William. Então vocês estão querendo dizer que não tem solução. Só pra eu ter certeza. Tem que acabar com essa pilantragem. Tem que acabar com esse cabide de emprego. Tem que acabar com essa transferência, com essa moeda de troca que tem no país, de entregar para um partido político um ministério. Tem que acabar com essa palhaçada de distribuição de vagas e de dinheiro em função do lobby político. A primeira solução era chamar todo mundo que está envolvido na CPI. A CPI foi criada para isso. Só que a gente viu que essa CPI tem várias limitações. Só essa, Marcelo? Aí eu vou pra minha fala que eu sempre falo aqui. Só essa CPI que deu em nada? É uma pena, Júnior. Não dá em nada, porque gente. assim, é uma oportunidade. Não dá em nada. É uma oportunidade enorme pro país. A gente está fazendo um trabalho com a CPI hoje. Quantas vezes? Você já viu voz de prisão na CPI, nessa do INSS? Você pode até questionar o trabalho de alguns senadores ao longo do ano, mas a gente não pode desconsiderar o trabalho que está sendo feito nessa CPMI, que é um trabalho bacana. Agora, você tem um entrave jurídico absurdo, que você não consegue ouvir as pessoas. Toma habeas corpus, vai lá e não pode falar, você não fala nada, ou então não vai. Começou agora isso, né? Fala, Edilene. Ô, Júnior, tem uma solução básica, é só todo mundo ser honesto, Isso. ser honesto igual a gente é, que aí não dá problema. Aí acabou, aí você pode fazer divisão de partido, governo de coalizão, o que for. Mas se todo mundo for honesto, aí o negócio Vamos funciona. sonhar, né, Não tem segredo. É difícil, A reforma administrativa era a principal das reformas e a única que nunca foi feita. Lá na Lava Jato eu tinha essa expectativa que a gente ia conseguir lavar esse Brasil. Vamos sonhar. Mas olha o resultado aí que a gente tem. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve William Travassos, Marcelo da Fonseca, Edilene Lopes e o empresário Leonardo Bortoleto.